lembro, cara, que eu tinha na época, eu tinha um Gol vermelho, golzinho vermelho, e meu irmão tinha um computador e a filmadora. Eu falei assim, mas vai começar com o quê? Só vende seu carro. Seu irmão falou? Falou, eu tinha 22 anos na época. Aí falou, só vende seu carro, o que eu tenho aqui de equipamento é mais ou menos o valor do seu carro, a gente monta e vamos ver o que dá. Eu falei, então vamos embora. Coração doído, né? Rapaz, Doído, mas você pensou... Porque acontece isso, assim, o único patrimônio que eu tinha era o carro. Certo. Eu fiquei com dó de vender o carro e pôr num negócio que a gente não sabe se ia dar certo ou não. Depois eu ia perguntar sobre isso, mas e aí? Entendeu? Ainda assim você foi lá e vendeu. Aí eu falei assim, ele falou assim, eu não posso demorar muito, porque o serviço tá batendo na nossa porta e a gente não pode perder. Aí eu falei assim, não, vamos lá. Aí anunciei o carro, vendi o carro lá. Eu lembro que o dia que eu vendi o carro, a moça foi lá e me pagou em dinheiro, R$9.000 na época. Que era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro. Até hoje, mas, né? Aí catamos o dinheiro, assim, agora o que a gente vai fazer, pessoal? Então já tem a filmadora, vamos comprar uma máquina fotográfica pra você, entendeu? Foi naquela época da transição do analógico pro digital. Vou perguntar, vou até anotar, porque eu não posso esquecer disso, que eu tenho curiosidade sobre isso. Mas e aí? Aí eu peguei, a gente comprou uma Rebel na época, acho que era R$4.000. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E eu quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal e pedir a você que não é inscrito se inscrever, porque falta pouquinho, gente. Todo episódio eu tô falando isso. Falta pouca coisa pra gente chegar nos nossos 5.000 inscritos e a sua inscrição faz muita diferença para nós, tá bom? A plataforma nos mostra que 83% das pessoas que assistem o nosso programa não é inscrito. Então, se você se inscrever aí, vai estar ajudando e colaborando no nosso programa aí. E eu quero agradecer também a você que direto manda lá no Instagram, no direct, fazendo pergunta, dando orientação pra gente. E pedir para vocês que façam sempre isso conosco, que esteja aí nos apoiando, nos dando ideia, vendo quem que vocês querem que a gente bate um papo aqui, que a gente tenta trazer também, tá bom? E o nosso episódio aqui é com muita alegria que eu tô com esse amigo aqui. Ele é empresário no ramo de eventos fotográficos e filmagens, o famoso Estúdio F de Guaíra. Ele é pai do Miguel e da Laura e marido da Maurília. Estou aqui com o Flávio Paulino Cordeiro. Ô Flávio, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao Metamorfose, viu? Marcelo, eu que agradeço a participação aqui e te parabenizo pelo programa que é um sucesso. Obrigado, é uma satisfação estar aqui com você, viu, Flávio? Cada vez mais. Faz um tempinho que eu te convidei, né? A gente já faz, tem mais de mês que a gente tá falando, né? É que você tá tirando muita foto aí, né, Flávio? Graças a Deus. Faz trabalho aqui em Miguelópolis também, não vai, região Flávio? toda, Marcelo. Região também, né, cara? Guaíra, Ipuã, Barretos, São Joaquim. O Estúdio F é F de Fernando e Flávio. Fernando e Flávio. Fernando é seu irmão. Meu irmão. Que inclusive eu convidei também, né? Sim, não é que ele falou. Ele é mais tímido. Ele falou pra mim, falou, Marcelo, eu nunca falei, mas ninguém gosta de conversar, mas é bom, vamos bater um papo, né? Vamos bater um papo legal. Mas foi bom também, mas a gente mandou um abraço pro, o Fernando, né? Fernando, Fernandão, um abraço, Fernandão aí. E um dia, se ele quiser vir sentar aqui, a gente vai bater um papo também, né? Vou falar pra ele vir, sim. Fala sim. Tá. E esse é o momento da gente agradecer as pessoas e as empresas que apoiam o nosso projeto, o nosso programa Metamorfose aqui. Quero agradecer demais ao Supermercado Colorado, loja 1 e loja 2 do meu amigo Aidan. Um grande abraço, Aidan, você e toda a família. Muito obrigado pelo apoio. Deixar um grande abraço a todos os colaboradores do Supermercado Colorado, loja 1 e loja 2 daqui da cidade de Miguelópolis. Quero mandar um abraço e agradecer a todo o pessoal do Grupo Al Barulho também pelo apoio, na pessoa do Denir Barulho. Um grande abraço a todos os colaboradores que estão aí espalhados na região em mais de 17 lojas. Obrigado, Denir, e obrigado, Grupo Al Barulho, pelo apoio. Quero agradecer também a Adriele, da loja Dri Fitness e Beach, a loja daqui de Miguelópolis, recém-inaugurada, onde você encontra toda a linha de moda praia e também de fitness. Um grande abraço, Adriele, e todos os colaboradores da Dri Fitness e Beach. Muito obrigado pelo apoio.
Quero agradecer também a montagem industrial Kobayashi, do meu amigo Alessandro Kobayashi. Um grande abraço, Alessandro, a você e toda a família. Muito obrigado pelo apoio. Quero mandar um abraço para todos os seus colaboradores aí também, da Montagens Industriais Kobayashi. Um grande abraço e muito obrigado, viu, Alessandro? Quero agradecer também o supermercado Mutirão, do meu amigo Renato Ribeiro. Mandar um abraço para o Renato, toda a família do Renato, todos os colaboradores do supermercado Mutirão e também ao meu amigo Murilo, que já participou do programa aqui. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Um grande abraço, supermercado Mutirão da cidade de Guaíra. Quero mandar um abraço também para a Granja Progresso, do meu amigo e primo Mussi Miguel Júnior. Muito obrigado, Juninho, pelo apoio. Deixar aqui um grande abraço para toda a sua família e todos os colaboradores da Granja Progresso. Um grande abraço a todos, tá bom? Ô Flávio, e vocês, qual que é a diferença de idade de vocês dois? Dá 1 ano e 4 meses, Marcelo. Um ano e 4 O Fernando meses. é mais velho que eu. E como que nasceu esse... Mas como foi a infância de vocês juntos até chegar aqui? Mas só para me entender, como que é? Vocês eram aqueles irmãos que brigavam muito? Como que vocês viviam na infância? Não, até que briga não tinha muito, mas era... o meu irmão era mais focado na parte de tecnologia, eu era mais molecão, mais brincar na rua, ele já ficava em casa fazendo uns robozinhos, sabe assim? Uhum. É meio que diferente, mas assim, sempre com os mesmos amigos, entendeu? Então assim, foi uma infância muito bem proveitosa, entendeu? Essa diferença de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 4 meses. Deu essa condição de vocês terem os mesmos amigos, não? Sim, porque... Mas vocês não estudou na mesma sala, não? Não. Uhum. Tinha o convívio, né, dos amigos da rua, né? Ele sempre é 1 ano acima de mim na escola, né? Uhum. Mas é sempre convívio, né, com os amigos da rua. Era mais ou menos na mesma faixa etária, os amigos dele, os meus amigos, então acaba que se unia e ficava ali. Nós nascemos na Bom Jesus, né? Bom Jesus, E ficava ali na rua brincando, tudo. Então, legal. Essa foi a nossa infância. Ô Flávio, e o primeiro trabalho, como que é que você... Porque antes de chegar para entender como que vocês entraram nesse ramo, onde que vocês estão, 18 anos que você está no ramo, né? 18 anos esse ano. 18 anos não é A brincadeira. empresa fez 18 anos, já tirou carta a empresa, então? Já tirou carta, já é de maior já. Até chegar lá, eu quero entender um pouquinho da sua trajetória de trabalho, porque eu acredito que você deve ter começado a trabalhar muito cedo, que é uma coisa que hoje é contramão do natural, né? Que a gente vê que a moçada hoje parece que existe um sistema que faz de tudo para não deixar a criança ou o adolescente começar a ter uma responsabilidade do trabalho, Sim. que eu acredito que não foi seu caso. Você começou a trabalhar aqui em quantos anos? 14, como que foi? Comecei a trabalhar com 14 anos. 14 anos. Meu primeiro emprego, eu trabalhei 2 semanas numa padaria. Legal. Trabalhei 2 semanas, porque assim, a gente veio de uma família muito humilde, né? Meu pai sempre trabalhou na roça, né? Minha mãe era do lar, mas também fazia serviço doméstico, né? Doméstico para terceiro também? Isso. E 14 anos, aí meu irmão começou a trabalhar primeiro que eu. Eu tinha 13 para 14, ele 14 para 15. Ele começou a trabalhar na leiteria, entregava leite. Leiteria? Isso, na leiteria Bandeirantes, lá em Guaíra. E eu comecei, aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar, meu pai falava, né? Mesmo que criança, que tem que ter responsabilidade. Certo. E aí começamos a trabalhar. Eu trabalhei 2 semanas na padaria, ali na 7, onde era da Dona Helena Boleira, na 7K22. E eu lembro que num sábado, cara, eu fui entregar um bolo naquelas bicicletas cargueira. Eu lembro dessas bicicletas. Bicicleta cargueira. E aí o breque, aquele breque que você... Pra trás. E na hora que eu fui frear a bicicleta, o bolo caiu. Mas não era bolo de glacê, não. Era. Era? E o pessoal tava esperando esse bolo, cara. Isso foi num sábado. E aí eu cheguei, aí eu já fiquei desesperado, tá? Eu voltei para trás, né? Ainda bem que tinha outro bolo lá e a moça... você não chegou não. Entregou outro, mas aquilo lá... Assim, eu não quero trabalhar com isso. Sabe quando você... Te deu um breque. Deu um breque. Aí eu peguei, cara, e pedi conta. Aí isso foi num sábado. Meu pai chegou da fazenda, né? O Flávio tá em casa. O horário tinha que estar trabalhando, né? Uhum. Aí ele disse, não deixou cair um bolo lá e não quis voltar, não. Aí eu lembro que o pai trabalhava num caminhãozinho, uma F4000, cara, e a gente saiu, acho que foi na casa da minha tia. Aí tava meu pai, minha mãe e eu. Aí ele perguntou, por que você voltou a trabalhar? Aí eu contei o acontecido, tá? Ele falou assim,
Então segunda-feira você arruma outro serviço. Sabe assim, ele era bem rígido nesse... Seu pai, de certo, ele era daqueles homens que tinha sabedoria singela de saber o valor do trabalho. Era isso, já queria passar pros filhos porque cedo. meu irmão trabalhava, né? Uhum. E aí ele queria que a gente seguisse no mesmo caminho, né? E aí, você foi procurar serviço, como é que foi? Aí que aconteceu? Aí, logo na outra semana, aí, igual eu falei das amizades, né? O meu irmão tinha um amigo que trabalhava à noite numa lanchonete e precisava de um ajudante, um auxiliar de cozinha. E aí meu irmão falou assim, meu irmão saiu do serviço e faz um teste com ele, né? E eu fui trabalhar com 14 anos, né? Na lanchonete. De que lá? Era assistente chapeiro. Você aprendeu a dominar a chapa Aprendi também, a dominar né? a chapa depois. Aí eu trabalhava das 6 da tarde até 1h da manhã. Só assim. Todo dia? Todo dia. Pegava minha bicicleta, ia, trabalhava sozinho, ia, voltava. Aí você tinha uns 14, 15 anos. 14, 15 anos. Das 6 a 1h da manhã. Até meia-noite, 1h durante a semana, né? Segunda a quinta. Aí sexta, sábado, domingo ficava até mais tarde, né? Porque naquela época tinha um Grêmio, o pessoal ia nas boates, ficava até de madrugada. Né? Então, assim, então a gente começou a ter responsabilidade desde pequeno. Entendeu? Porque naquela época também, assim, querendo ou não, a gente ficava até mais tarde na rua quando era criança, então não tinha esse perigo, né, que tem hoje, da violência, essas coisas. Aí eu ia sozinho de bicicleta, trabalhava e voltava. E nesse período você estudava também? Não. Estudava. Você fez até qual quarto? Terminou o terceiro colegial. Terceiro colegial você fez? Porque quando terminou o terceiro colegial, aí, assim, meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade, né? E assim, meu trabalho também, como eu trabalhava à noite, aí eu optei, ou parava de trabalhar para estudar, arrumava um serviço durante o dia, mas era um ramo que eu gostava. Você gostava? Gostava, Legal. Gostava. E já estava me dando uma situação financeira, mesmo que pouco na época. Mas você estava ganhando. Mas eu estava ganhando dinheiro. Aí eu optei para ir por esse caminho. Entendeu? Mas você teve vontade de fazer alguma coisa, estudar ou não? Não era, não. Nunca foi, não. Seu irmão também não? Meu irmão, meu irmão chegou a fazer faculdade, mas fez pouco tempo também, porque ele já estava trabalhando. Aí depois, meu irmão já começou a trabalhar no ramo da fotografia, né? Já estava no ramo. Porque ele saiu da leiteria, foi trabalhar com fotografia com o João. E nesse período você estava ainda na chapa lá? Na chapa. Aí foi quando trabalhei até os 19 anos, quase 20 anos de chapeiro, né? E aí na empresa onde meu irmão trabalhava, surgiu a oportunidade de trabalhar lá, como guardinha, entregar foto. E eu queria trabalhar de dia também, né? Porque eu já estava meio que cansado de trabalhar à noite, sabe assim? E você pega um adolescente que só fica, não saía. O adolescente já é cansado por natureza, né? Entendeu? Mas assim, aí eu via meus amigos saindo. Não quando que você estava saindo, você estava trabalhando. Entendeu? Não reclamo. Agradeço a Deus, que foi um aprendizado, entendeu? E aí surgiu essa oportunidade. Aí eu fui trabalhar durante o dia, né? E você fazia o que no começo? Entregava foto. Entregava foto. Entregava foto, fazia cobrança. Era o guardinha da empresa, entendeu? E aí depois, aí à noite surgiu, aí, assim, os meninos iam trabalhar à noite. Aí precisava, porque naquela época não tinha um digital ainda. Não existia? Não existia, era aquelas filmadoras de ombro, era máquina de filme, então assim, era totalmente diferente do mundo de hoje. Aí eu ia de assistente, cabo man, né? Sim. Salão, soltava o cabo lá e você ficava enrolando, e o cara filmando aqui. Quanto tempo nesse trabalho aí? Nós ficamos há uns 3, 4 anos. Porque depois... Mas aí você não pegava na câmera ainda, não? Não, mas aí eu observava, né? Aí depois eu fiquei pouco tempo na parte de cabo, essas coisas. Porque aí surgiu a oportunidade de eu fazer fotocélula pro Claudinei, que hoje trabalha com a gente. O que é fotocélula? Fotocélula é aquela pessoa que o fotógrafo antigamente, como não tinha os recursos que tem hoje ainda tem, né? Assim, é o assistente do fotógrafo que jogava luz. Sim. Eu ia fotografar você aqui. Ele estava com o flash dele aqui e eu estava jogando uma luz. Era um sensor, né, que ele disparava aqui e disparava o meu automaticamente. Aí eu fui trabalhar com ele. Legal. E aí você foi adquirindo experiência nisso? Experiência, isso, entendeu? Meu irmão voltado mais para filmagem e eu focado em aprender fotografia. Mas aí você tinha desejo de falar, eu quero aprender a tirar foto, como que é ou não? Não, foi acontecendo. Foi acontecendo. Aí lá na empresa, assim, aí eu sempre
tinha que fazer uma reprodução. A pessoa levava uma foto lá, aí o Claudinei que ia tirar a foto da foto para fazer a outra foto, né, que seria a reprodução. Aí eu ia junto com ele, eu olhava como é que ele fazia. Aí eles iam fotografar no estúdio, entendeu? Aí nos eventos, na parte de... Quando ele ia, era mais casamentos, né? Ele fazia mais casamentos. E aí eu comecei a ir junto com ele, fazia assistente, olhava as poses e ficava vendo aquele universo ali da fotografia. Aí foi quando meu irmão... Aí depois o estúdio mudou, né? De dono. E eu lembro que meu irmão saiu e foi trabalhar em casa. E seu irmão era fotógrafo? Meu irmão, ele trabalhava mais na parte de filmagem. Ah, ele filmava. Ele filmava, entendeu? Ou tira foto também, mas ele era filmador. Filmador, entendeu? Você iria pro casamento, ia ele, mais um, e aquela correria, ele ficava mais na parte da filmagem. Aí ele saiu, foi pra casa? Aí ele saiu, aí depois o estúdio mudou de dono, né? Que a gente trabalhava, mudou de dono, e ele começou a trabalhar em casa. Eu lembro, né? Mas ele trabalhou em casa que ele falou assim, agora eu vou fazer freelance, os outros vão saber que eu tô trabalhando. Aí ele foi para casa, aí que ele tinha um computador, entendeu? E uma filmadora. Ele tinha filmadora. Ele tinha uma filmadora. E aí eu lembro que trabalhava durante o dia, ele ficava até de madrugada lá editando, pegava vídeo, porque ele editava, né? Antigamente ele que fazia parte de edição, e ele pegava edições para fazer. Então ele era editor, ele então. Ele era editor também, ele filmava e editava, fazia as edições, fazia clipe, essas coisas. Então ele já tinha um serviço paralelo, tranquilo, que dava para manter aí alguma coisa na cabeça dele. Entendeu? Para ele conseguir, para ele trabalhar. E eu continuei trabalhando na empresa, né? Ah, você continuou na empresa ainda? Mesmo mudou de dono, você estava lá? Eu continuei trabalhando. E aí, passou um tempo, ele falou assim, nossa, e começou a aumentar a demanda de procura. De edição ou de serviço? De serviço. Aí, como assim, Fernando, vamos fazer aniversário do meu filho. Aí não tinha, como assim, ele fazia filmagem, mas não tinha um fotógrafo. Aí o Estúdio F começou a partir dele, assim, a ideia dele. Aí ele chegou uma necessidade pelo jeito também, né? Foi uma necessidade que foi levando. Aí ele começou a querer te levar para fazer foto, é isso? Aí ele pegou e falou assim, Flávio, eu preciso... O pessoal tá me procurando e eu preciso de alguém para trabalhar comigo, porque sozinho não dá. Entendeu? Nosso ramo, uma pessoa é difícil, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Os dois é difícil fazer. E aí eu já já estava tendo um pouquinho mais de noção de fotografar aniversário, porque você começa no infantil, numa coisinha mais tranquila. E aí eu já tinha um pouquinho de noção e eu lembro que ele falou assim, eu preciso montar uma empresa e eu preciso de alguém para trabalhar comigo. E aí meu pai, naquela época, né, assim, eu acho que é o sonho dele, né, de ter os filhos trabalhando, né, deu a maior força. E eu lembro, cara, que eu tinha um Gol vermelho, golzinho vermelho, e meu irmão tinha o computador e a filmadora. Eu falei assim, mas vai começar com o quê? Ele falou, vende seu carro. Seu irmão falou? Falou, eu tinha 22 anos na época. Aí falou assim, vende seu carro, o que eu tenho aqui de equipamento é mais ou menos o valor do seu carro, a gente monta e vamos ver o que dá. Eu falei, então vamos embora. Coração doído, né? Rapaz, doído, mas você pensou... Porque acontece assim, o único patrimônio que eu tinha era o carro. Certo. Eu fiquei com dó de vender o carro e pôr num negócio que a gente não sabe se ia dar certo ou não. Pois eu ia perguntar sobre isso. Mas e aí? Entendeu? Ainda assim você foi lá e vendeu. Aí eu falei assim, ele falou assim, eu não posso demorar muito, porque o serviço está batendo na nossa porta e a gente não pode perder. Aí eu falei assim, não, vamos lá. Aí anunciei o carro, vendi o carro lá. Eu lembro que o dia que eu vendi o carro, a moça foi lá e me pagou em dinheiro, R$9.000 na época. Que era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro. Até hoje, mais na época. Aí, catamos o dinheiro, assim, agora o que a gente vai fazer? Pessoal, então já tem a filmadora, vamos comprar uma máquina fotográfica para você, entendeu? Foi naquela época da transição do analógico pro digital. Vou perguntar, vou até anotar, porque eu não posso esquecer disso, que eu tenho curiosidade sobre isso. Mas e aí? Aí eu peguei, a gente comprou uma Rebel na época, acho que era R$4.000, R$5.000 na época. O golzinho custava 9 e essa câmera custava 4. Você tem noção. Que marca que era? Que era marca? Era uma Canon, uma Rebel. Mas aí ela já fazia o serviço digital e analógico? Digital, era só digital. Então era o fim do mundo, era uma coisona assim. Já era o começo do digital ali. E aí compramos essa máquina
E assim, agora a gente tem que ir atrás de um ponto. Pra gente ter um local pra gente trabalhar. Uhum. E eu lembro que a gente andou no centro e tal. Aí passamos na 12 ali, aí tinha lá, era Anitta Enxovais. Era uma portinha, era a antiga Vovó Holanda. Ali na 12, foi o nosso primeiro local de trabalho. Que legal. Aí a Anitta falou assim, não, eu tô mudando. Que a Anitta ia mudar, né? Porque a loja dela estava expandindo. E eu vou deixar o prédio. Vocês têm interesse? Aí eu disse, não, temos sim. E era um espaço pequeno, era uma cozinha, um banheiro, que se tornou a sala de edição. Era um quadradinho que era a recepção. E montamos um estúdio infantil. É porque do lado. no caso de vocês também tem que ter, igual tem lá na sua. Hoje sua estrutura é outra coisa, mas aí nesse caso você tinha que ter um lugarzinho para tirar foto de gente. Porque nós optamos por trabalhar com estúdio e loja. Entendi. Entendeu? Então, assim, aí o restante do dinheiro do carro, o que a gente fez? Ó, tem que pôr produto na loja. Aí, que tipo de produto? Porta-retrato, máquina fotográfica para vender. Aí, na época, a gente comprou uma máquina para tirar foto 3x4, de impressão 3x4. Então, o que a gente trabalhou no antigo estúdio, a gente levou junto, né? Para trabalhar mais ou menos no mesmo sentido. Tirar uma foto 3x4, fazer uma reprodução, trabalhar com estúdio infantil, vender produto, um chaveiro, um porta-retrato, entendeu? Esse tipo de coisa. E é interessante, eu vou até fazer uma pergunta aí para depois eu não esquecer. Quando vocês começaram a ter uma visão de... Porque é muito difícil, Flávio, a gente pensa que não, que vocês já viveram isso. Mas a coisa mais difícil é uma pessoa que é CLT, que sempre trabalhou para os outros. Você deve entender isso, porque você vai até lembrar a mentalidade. Para poder dar uma despregada dessa e achar assim, falar assim, agora eu vou entrar num meio aqui, num rumo que eu vou assumir mais risco, eu não tenho garantia nenhuma. É aquilo que você falou, que te gerou um pouco de insegurança até de vender o carro. Sim. Demorou muito para você começar a ver assim, falou, nossa, valeu a pena o risco, ou a parte daquela preocupação de risco que você tinha tomado, demorou muito sair da sua cabeça quando vocês começaram a trabalhar? No começo sim, mas foi pouco tempo. Por quê? Porque quando a gente montou o estúdio, graças a Deus, assim, a gente já tinha um conhecimento na cidade. As pessoas já conheciam a gente. O trabalho de vocês já era conhecido. Já era conhecido, entendeu? Mesmo trabalhando para outras pessoas, a gente já tinha um trabalho conhecido. Então, as dificuldades no começo sempre teve, financeira, tudo isso. Só que o serviço, a demanda foi aumentando. Então, assim, nós ficamos um ano nesse local. Por quê? Porque ficou pequeno. Que legal. Entendeu? E um ponto que foi um degrau a mais na nossa empresa, porque quando começou foi só eu e meu irmão. Certo. Entendeu? Então, assim, vamos começar com o que a gente tem e o que a gente pode. E a demanda foi aumentando e aí a gente precisava de pessoas para trabalhar com a gente. A demanda começou a aumentar e nós precisávamos de mão de obras para ajudar a gente. Porque, assim, tinha dia da gente começar a trabalhar 8 horas da manhã e ficava no estúdio até, meu irmão, principalmente na parte de edição, até meia-noite, 1h da manhã. Legal, cara. Entendeu? Porque a gente fazia os eventos e já tinha que estar editando. E aí a parte de fotografia tinha que separando foto para o cliente escolher. E aí foi quando um funcionário da empresa que a gente trabalhou tinha saído, que trabalhava com parte de filmagem, que é o Tisha, que está com a gente até hoje. Legal. E aí o Fernando, a gente falou assim, eu preciso de uma pessoa para estar me auxiliando aqui, a gente contratou ele. Aí começou a parte de edição já ficar mais já tranquilo, entendeu? Mas aí o seu irmão terceirizava, aí o rapaz fazia a edição, ajudava ele. Ajudava, assim, a gente contratou ele. Pra isso. Isso. Porque... Deixa eu te falar, como é que isso é uma curiosidade. Como que era a edição, cara? Como que era fita cassete? Porque passou da fita VHS, né? É VHS, é que verdade. Aquela fita grande. E depois ela mudou pro DVD. Vocês pegou a fase Nós pegou a fase da VHS para DVD. Para DVD.
e depois do DVD pro pendrive, que é hoje. Então a gente pegou essas três fases. Como que era a edição? Porque hoje eu sei que lá no CapCut você vai lá, corta os pedacinhos. A parte de Como é que vídeo, você- o meu irmão que mexia muito. Aham. Então o que acontece? Era uma ilha de edição que se regulava ali. E aí o que acontece? Você copiava a fita. Não, era trabalhoso. Colocava a fita no aparelho, que seria aqueles aparelhos de. Ai, gente. Não é videocassete, não. Videocassete. Era isso, vídeo era mesmo? videocassete. Colocava lá, entendeu? Aí copiava. E na tela ali você conseguia editar e depois. Ficava emendando na tela. Isso, e depois você passava pro DVD. Nossa Era Senhora, trabalhoso. cara. Por isso que eu tô falando, meu irmão aí consumia muito dele. Porque ele ficava muito tempo editando. E é muito tempo E é mesmo, muito né, cara? tempo Porque não mesmo. tem gente que passa Não, correndo, né? Você tem que assistir tudo. Você vai editar um vídeo, você tem que assistir ele todo, depois cortar os pedaços que não vão ser utilizados, juntar, fazer inserção, tudo, colocar música. Entendeu? Hoje mudou muito. Nossa, nem compara. Antes a gente ia trabalhar, nossa senhora, era um carro cheio de equipamento. Era filmadora imagino. desse tamanho, era máquina, era tripé, era. Vocês tinham tudo, né? O O que vocês fez com isso aí tudo? Ah, Hoje, lá no estúdio, se o dia que você for lá, eu vou te mostrar. A gente tem um museu. tem? Tem umas máquinas. Então vocês têm lá ainda? Tem Que lá. legal, cara. E aí a gente ganhou muitas coisas que as pessoas iam lá no estúdio e via. Nossa, eu tenho uma máquina antiga. Pode trazer para você? Que legal, Pode. é. A gente tem um museu. Eu vou querer ir lá ver. Vai lá que eu vou te mostrar. Tem um museu bem legal de máquinas, de filmadoras antigas que a gente utilizou. Claro que depois, com o tempo, a gente ia renovando. Vendia aquelas mais antigas e Ia melhorando. ia melhorando, entendeu? Ô Flávio, e como que foi viver essa transição? É porque, igual eu estava comentando, a geração nossa é de uma geração que viveu essas mudanças muito drásticas e às vezes nós também não éramos muito acostumados em ter que transformar as coisas muito novas. Mas você falou assim que a primeira câmera que você já comprou uma câmera digital. Já era isso. Quando a gente montou o estúdio, já estava naquela transição do analógico para o digital. Então, assim, a gente já fotografava o evento no digital, mas quando a gente trabalhava antes, para outra empresa, era analógico. Aí tinha todo aquele processo de fotografar, catar o filme, revelar, aí era laboratório, aí revelava o negativo, entendeu? A fotografia hoje, eu acho que ela tem duas divisões, assim, porque antigamente as pessoas, assim, na parte, parece que elas tinham mais emoção no sentido de... Tô entendendo o que você tá falando. A nossa infância. Aham. A pessoa fotografava, tinha a máquina, ela tirava foto. Ela ia lá no estúdio, pra quê? Pra revelar aquele filme. Então ela ficava naquela expectativa de Como ver que aquela como carne saiu, né? ficou, entendeu? Então, assim, era mais... como é que eu vou te explicar? Ele esperava com mais ansiedade pra ver a fotografia. Hoje é muito mais prático. Você tirou- Plaplum. Né? não gostei, vou apagar. Entendeu? E tanto na nossa parte, na parte profissional também. Tipo assim, eu não peguei, não fotografei casamento nessa época, porque eu era assistente do Claudinei. Mas ele ia trabalhar com 5 filmes de 36 pose. Nossa. Então, assim, você pegava lá 5 filmes de 36 pose, dava 180 fotos. Isso. Então você tirava um casamento inteiro. 180 fotos. 180 fotos. Hoje você vai no casamento, você tira 2.000 fotos, 3.000 fotos. Então, assim, você não poderia, vamos dizer, entrar da noiva. Tinha que aproveitar 100%. ali. Assim, não poderia ter erro. Não que hoje não possa Sim, ter. mas era uma Mas- expectativa de... Entendeu? Então, assim, aí depois que revelava o negativo, aí você via como ficou a foto. Nossa, essa luz aqui não ficou legal. Essa foto aqui desfocou. Entendeu? Então, assim, tinha toda essa esperança, né? Essa espera, né? Você chegou a viver assim, vocês lá devem ter feito isso, que é revelar foto, você revelava também? Revelava. Ou- É terceirizado, né? Aham. Hoje, assim, toda a nossa parte é terceirizada de revelação. Não, Desde- mas antigamente, você fala também? Antes, quando eu trabalhava, eles tinham um laboratório. Vocês tinham laboratório? Não, nós não. A empresa anterior tinha um laboratório. É um negócio, porque tem uns negócios, cara, que o ser humano, nós é pouco questionador. Você vai entender que onde é que eu quero chegar, um pouquinho meio viajante, mas vai valer a pena. Igual, se a gente pega um telefone celular, a gente simplesmente usa o Bluetooth,
Não quer saber de onde é que vem, o que que manda de informação. Porque se a gente acreditar em tudo que a gente vê, a gente não tinha que acreditar no celular. Sim. As fotos é uma coisa que me encabula. Como que a pessoa tirava a foto lá? Como que era esse laboratório para revelar aquele papel? O que é que eles usavam ali? Você não sabe? Não, você sabia? Não, era assim. Vamos lá, pelo filme, vamos no filme. Aham. O que acontece? A máquina, você colocou o filme na máquina. Certo, Entendeu? o filme. Então, o que acontece? Você puxava só a lingueta ali, encaixava. Por quê? Porque o filme ele não pode ver luz. Certo. A partir do momento que ele vê a luz, Ele registra. Ele registra. Aham. Então, o que acontece? Na hora que você apertava o botão da câmera, o que ele fazia? Ele abria a lente, captava a imagem e fechava. Fez um quadro. Então, aquele ali já é aquela imagem. Entendeu? Então, você faz todo o processo no filme todo. Terminou, você rebobinava o filme, não, sem abrir a tampa da senão câmera. perdia ele. Senão perdia ele. Rebobinava, tirava ele e guardava. Aí fotografava lá o casamento. Terminou, aí ele vai pro laboratório. Aí era o laboratório, o que ele fazia? Ele puxava aquele filme No escuro. No escuro. É igual aqueles filmes que a gente vê. Que tirava ele no escuro, entendeu? Aí passava, aí se ele revelava um negativo. O negativo é aquele que fica só aquele reflexo. Só o reflexo, entendeu? Você só viu o desenho das pessoas, mas você não sabia o jeito que era a imagem. A gente mais ou menos imaginava como ficava, porque já tinha uma certa experiência. E aí, depois que você revelava, aí você ia, que revelava um negativo, você ia revelar a foto, que era imprimir no papel. Aí era uma máquina que você colocava o filme numa máscara, entendeu? E ali o equipamento, o que ele fazia? Ele jogava as cores. Que são vermelho, azul e amarelo. Aí ela se mistura também para dar as cores, é isso? Ela passava nos químicos, entendeu? Aí era o químico que você colocava magenta, as cores eles iam passando e no final saía a foto impressa. Cara, eu fico pensando nessa ciência, no que levou uma pessoa, um ser humano a descobrir uma coisa dessa. Que se dependesse dessa geração, não. Como é que... Como que é umas coisas, né? É igual lá no estúdio hoje, né? Igual, vamos supor, você quer revelar uma foto no seu celular. Marcelo, eu quero revelar a foto, beleza. Manda para mim pelo WhatsApp. Eu já pego a foto, salvo no meu computador. Aí lá no estúdio eu tenho a máquina que faz foto 3x4. Você tem as máquinas? Tem, que faz 3x4. E ela revela 10x15 e 15x21. Certo. Entendeu? E como que é feita? É impressão térmica. Diferente do laboratório. O laboratório é químico, é outras coisas, entendeu? E aí, ela passa, um ribbon, que é uma película, que ela passa por um rolo que esquenta aquela película e cola no papel. E é onde monta a imagem. Ela passa uma vez e joga o vermelho. Passa outra vez e joga o amarelo. Passa outra vez e joga o azul. Depois passa uma camada protetora e sai a foto impressa. Legal. Entendeu? Ô Flávio, lá onde que vocês estão hoje é na... Na 14. É 14? Na 14, 13 a 15. 13 a 15. Isso. Ali é um prédio bem feito, né, cara? A estrutura de vocês, eu fui lá tirar umas fotos esse tempo atrás também. Tive que fazer a foto que você usou é legal. Fui meio obrigado a fazer. Falei, vou lá fazer. E eu vejo assim, vocês têm a Vivian também sempre, quando precisa usar, usa lá, fala de vocês. Inclusive, ela falou, você precisa conversar com o Flávio e com o Fernando. Eu falei, é verdade, vou bater um papo com os meninos. Eu vejo que vocês têm uma estrutura hoje, quem olha a empresa de vocês hoje, vê que é uma empresa extremamente profissional. Sim, vocês, claro. Tanto é que está tirando carta mesmo, 18 anos de negócio, né? Vocês devem ser líder de Guaíra, acredito? Vocês são líder hoje, né? Trabalhamos bastante, graças a Deus. Faz a região. Região que você fala é Miguelópolis, eu sei que você tem muito cliente. Tem, Miguelópolis, Ipuã, já fiz em Conceição, São Joaquim, Barretos. Então, assim, o entorno ali a gente consegue fazer. Já fiz em Rio Preto, Rio Ribeirão, Preto também, que legal. Entendeu? Então já é regional mesmo, né? A gente consegue abranger tudo. E a demanda, a maioria de vocês hoje é evento igual final de semana, que eu sei que vocês devem estar trabalhando enquanto os outros estão descansando, vocês devem estar na festa. É mais esse casamento, festa, como que funciona? Hoje o estúdio, ele trabalha na parte comercial, né? Que é loja, né? Que vende os produtos. Tem loja até hoje. Tem loja. Faz 3x4, faz reprodução, faz pôster, vende toda a parte de loja, entendeu? Aí tem a parte de estúdio infantil, que é os acompanhamentos mensais, né? A pessoa nasceu bebê, faz o newborn, que é aquelas fotos. Então tem essa demanda. Tem, que legal. E tem a parte também estúdio adulto, igual você foi lá, fez a foto. Sempre entendeu? precisa de alguma coisa. Faz a foto de adulto, então tem essa parte. E tem a parte de evento, que final de semana é um aniversário, é um casamento, é uma boda. Então a gente trabalha
nesses segmentos, entendeu? E eu vejo assim, você e seu irmão é 2 pessoas. E o negócio de vocês, ele só é escalonável se precisar de gente. Não tem jeito de você fazer 3 eventos num dia, vamos dizer assim, né? Aí como que vocês fazem essa administração? Vocês é daquele tipo de gente que fala assim, não, eu não dou conta, não vou pegar mais porque eu não estou tendo conta? Ou você é daquele que rebola e tem profissional e vai buscando maneira de atender o pessoal? Então, Marcelo, como que funciona? Porque, desculpa, a mão de obra no negócio de vocês, pelo que eu enxergo de fora, que eu não entendo, você pode estar errado, mas também precisa ter uma qualificação. Sim, então, claro. Como que é que vocês lidam com isso? Funciona da seguinte forma. Lá no estúdio é eu, meu irmão, o Claudinei, o Tisha e a Franciele. Somos os fotógrafos e o Tisha que é a parte de filmagem, entendeu? Então são os funcionários da empresa. Então, final de semana eles vão para os eventos, tudo, e tem a parte que é terceirizado, que são os freelancers, que prestam serviço para a gente. Legal. Que são pessoas que eles usam os nossos equipamentos, entendeu? Entendi. E prestam o serviço deles. Vou fotografar um casamento, foto e filmagem. Eu vou fotografar e terceirizo a parte de filmagem, mas apenas a mão de obra da pessoa. Mas o trabalho é do Estúdio F. Do Estúdio F. Entendi. Entendeu? Então você também quer dizer que você já tem uma equipe externa aí que te dá uma estrutura para você não deixar de perder negócio. Vamos dizer isso. Assim, a gente fica muito triste, talvez, que a gente não consiga atender. Mas acontece isso? Acontece. Caramba, mas talvez é porque cara. a pessoa talvez não marcou antecipado, deixou para a última hora. Porque a gente trabalha assim, a gente pensa da seguinte forma, Marcelo. Eu não quero fazer uma grande quantidade de eventos, eu quero fazer eventos com qualidade. Perfeito. No ramo de vocês tem que ser assim. Tem que ser com qualidade. E o nosso ramo é um ramo que não pode ter falhas. Entendeu? Vamos supor assim, o momento é aquele. Se perdeu a foto, não vai voltar. Entendeu? Então, assim, a gente preza muito por isso. Já teve final de semana de a gente fazer 6, 7. Quando a gente começou, cara, a gente, assim, pegava que dava. Para arrebentar mesmo. Porque você estava começando, você tinha que ralar mesmo. Assim, não que hoje a gente não faça isso, mas assim, você começa a dar umas pontuadas em algumas coisas. Entendeu? A gente tem a nossa equipe e tem as pessoas que prestam serviço. E os eventos são todos agendados, né? Então, assim, esse final de semana mesmo, eu tenho 2 aniversários e um casamento. Então vamos colocar, a gente coloca a nossa equipe e eu preciso do fulano, do Bertão, mas já é tudo contratado antes. Porque também, como os caras é freelancer, ele deve trabalhar para outro, para eles também, né? Isso, entendeu? Então, assim, a gente olha a agenda, dia tal eu preciso de 3 pessoas, para fotografar e 2 para filmar. A gente liga para eles, tem disponibilidade? Tem. Não, então já deixa agendado com a gente. Então, assim, e trabalha nessa demanda. O que a gente consegue fazer é X evento e vamos trabalhar em cima disso. Ô, Flávio, esses filmmakers que eles falam hoje, pode beber água, tranquilo, da internet, que eu vejo que é uma profissão, né? Que eles falam que é os filmmakers, aqueles que... É o mesmo. Vamos supor, um cara que trabalha com você, ele tem condição de ser filmmaker, é a mesma profissão ou não tem nada a ver? Não, assim, não, sim, mas aí... tem uma diferença aí. Tem uma diferença. Porque, assim, o nosso setor, que é a parte de evento, que é... Aí tem as pessoas que é voltado mais para o corporativo, que é empresas, para filmar empresas. Então, assim, filma. Mas, assim, é um outro nicho. Eu entendi. Então existe uma diferença aí, então. Sim. Se eu pegar uma pessoa que... Aí vai... a pessoa que pega o serviço tem que passar as coordenadas. A empresa quer que faz isso. A gente já fez eventos corporativos, entendeu? A pessoa vai lá, quer fazer um evento e contrata a gente para fotografar e filmar, para mostrar o evento. Certo. Entendeu? Então, hoje o foco é esse trabalho aqui. Igual casamento. Casamento já é um outro segmento. Então, mas no caso do casamento, pra vocês terem experiência, você já entende o jogo ali. Sim, é mais ou menos isso, né? Porque o casamento hoje, Marcelo, de 20 anos atrás, não mudou muito a sequência do casamento, entendeu? Claro que, querendo ou não, muda ali a cerimônia, muda alguma coisa, entendeu? Mas o segmento é o mesmo, que é hoje igual, a gente vai fazer um casamento, são 3 etapas, 3 a 4 etapas. O que seria o casamento? É o making off da noiva, que a gente vai no salão, né? Filma ela e tira foto, e o do noivo também, se ele quiser. A cerimônia, que é a cerimônia na igreja, entendeu? E a festa.
É isso. É isso. Entendeu? Então, há 20 anos era o mesmo segmento. Então, assim, mudou muito? Mudou, claro, que os equipamentos hoje são totalmente diferentes, tudo, mas a sequência é a mesma. Então, não mudou muito, entendeu? Em relação a isso. Os aniversários infantil também não tem uma sequência. A gente vai fazer um aniversário infantil. Chega um pouco antes, filma a decoração, filma o espaço, entendeu? Depois filma a chegada dos pais com a criança, faz foto na mesa do bolo com os pais, com as crianças, com os parentes, né, os padrinhos. E depois é a sequência da festa. Entendeu? Então é mais ou menos essa sequência que Ô, vai. Flávio, a vida fim de semana de um cara igual você, assim, desse ramo que vocês trabalham, né? Nesse ramo de evento, de foto, essas coisas. Fim de semana você está sempre trabalhando. Sim, Como é que é a família, a esposa? Já fica há muitos anos. Aí você tem que dar uma dosada. Mas isso, porque é diferente, né? É, assim, igual assim. Hoje, graças a Deus, a gente consegue dar uma conciliada. Igual eu e meu irmão, entendeu? Assim, porque tem pessoas que fazem um bom trabalho pra gente, que a gente tem confiança. Igual esse final de semana que passou, eu não trabalhei. Nós fomos convidados para um casamento e a gente foi de convidado. Mas a Estúdio F estava trabalhando em algum lugar? Entendi. A gente estava com o casamento estava com o aniversário em Barretos, estava com o aniversário em Guaíra. Então, o que acontece? O meu irmão que toma conta dessa parte de organização de evento, de separar, de organizar os equipamentos, certo. De colocar as pessoas a gente troca uma ideia, ó, o que você acha? Esse evento vamos mudar o fulano, esse evento vamos mudar o ciclano. Esse evento a pessoa prefere talvez o fulano, o Bertano. Então, assim, a gente faz tudo isso durante a semana. A semana do trabalho é esse. É esse, entendeu? Organização, parte de descarregar os eventos, parte de... É o meu irmão que toma conta dessa parte. Eu fico mais na parte financeira do estúdio, entendeu? Você gosta também de ir pro campo ainda até hoje? Não, dá para perceber. Eu gosto de fotografar. Você gosta de ir lá? Eu gosto. Então, o fim de semana que fala, não, eu vou, eu mesmo acontece. Então, acontece, assim, mas claro que assim, eu tento preservar mais o domingo, né? O domingo. O domingo, porque a gente tá com criança pequena também, tem que ter esse tempo para a família, entendeu? A sexta-feira é um dia que também que não tem muito evento, mas o sábado, a maioria, assim, eu trabalho. Por volta que é um dia que tem muito evento. Talvez pode acontecer de talvez eu não trabalhar no sábado, trabalhar no domingo. Então, assim, sempre a gente tenta organizar desse jeito para estar com a família e estar trabalhando ao mesmo tempo, assim, entendeu? O seu irmão, eu vejo ele muito, porque faz tempo que eu não participo, de domingo em batizado. Em batizado. Eu falei, se ele tivesse que perguntar para ele, você vai porque ninguém quer ir? Ele vai no batizado. Batizado ele vai, né, cara? Vai. Porque assim, como ele fica... Porque domingo cedo, né? Eu falei, tem que... Porque o Fernando, na parte de fotografar evento, ele não vai muito, entendeu? Ele fica mais na retaguarda. O que seria retaguarda? Vamos supor assim, ajustando, vamos supor assim, ele passa nos eventos. Ele passa também, deve ter me preocupado com essas coisas. Além dele contratar, ele... É isso, ele passa assim, ó, ver como é que tá tudo certinho, os equipamentos tá tudo certinho. Aconteceu, vamos supor assim, minha máquina aqui deu pau, entendeu? Claro que sempre tem uma máquina em reserva. Mas, nossa, precisava buscar tal coisa. Então, ele fica nessa retaguarda. Então, ele organiza a agenda, organiza as pessoas e fica na retaguarda. Legal isso. Entendeu? E não, assim, já aconteceu, no dia do evento, um freelance ou um funcionário não poder ir. Ele vai. Eu ia perguntar sobre isso, porque a gente, né? Gente, não tem como, entendeu? E aí ele vai. Aí ele vai, entendeu? A gente arrumou outra pessoa mais. Ele fica nessa retaguarda. E no domingo, ele, pela gente trabalhar no sábado, vai até mais tarde. Aí no domingo, quando tem batizado, ele vai. Que é mais tranquilo também, batizado é 1 horinha só ali. Quando tem uma recepção, é jogo rápido também. Então, dá para ir conciliando, entendeu? Ô, Fernando, o ramo de vocês, eu sei por causa do podcast aí. Quando eu quis montar o podcast, fui começar a pressar equipamento, eu fui caindo das costas. Falei, tudo é muito caro, né? Apesar de vocês prestar serviço, mas vocês precisam ter equipamento que é pesado. E vocês têm muita câmera, muito trem assim, né? Ao longo desse tempo, assim, sempre foi uma necessidade estar melhorando. Sim. E sempre organizando para isso, sempre fazendo compromisso e investindo no negócio, sempre foi isso. Sempre foi desse jeito, Marcelo. Porque o que acontece? A tecnologia hoje sim, claro que você não consegue acompanhar de primeiro mundo. Por quê? Porque, queira ou não, também a gente mora numa cidade que você investir muito, talvez o retorno não é... Entendeu? Então, assim, a gente sempre tem equipamentos bons. Não vou falar os tops, mas são equipamentos que têm um custo muito alto, entendeu? E a gente preza muito pela qualidade também, né? Então,
A gente trabalha com 2 linhas de máquinas, entendeu? Filmadora. E assim, qualquer coisinha que você vai comprar lá é 15, 20 mil. Eu fui Entendeu? ver. Então, assim, é caro. Só que te dá uma qualidade boa, uma tranquilidade na hora de você manusear. E a tecnologia, né, cara? As Hoje filmadoras é diferente dessas câmeras ali? Sim. Aquela ali, essa câmera que a gente tá usando ali, ela é de foto. Isso. Não usa para filmar, não. Ela é a... É a Canon T7. Mas ela tem a função de filmagem também. Então, tem, mas ela, por exemplo, um evento não deve dar mais trabalho ou não? Dá um pouco. Porque a entendeu? filmadora ela tem um modelo diferente? Não. Aí o que acontece? Hoje, as máquinas fotográficas já têm a função filmadora com qualidade boa. Uhum. Mas assim, a gente foca assim, na filmagem. Hoje vai trabalhar o equipamento hoje, você vai com 2 bolsas. Antigamente você ia com um arsenal de equipamento. Aqueles trem de iluminando e nega Tudo, atrás, não era? Tudo hoje, como você, vou fazer um casamento. Minha máquina, meu flash, o cinegrafista vai com uma câmera, Marcelo, desse tamanho, põe no bolso. Por quê? Porque a tecnologia, a qualidade é muito. Uhum. Entendeu? Então, assim, e a parte de iluminação também, elas têm trabalha com uma iluminação, a própria câmera, que é perfeita, igual essa imagem que a gente está vendo aqui. Tá vendo? Boa. Então, assim, investimento, a gente sempre trabalha nessa margem de investimento, entendeu? De ter equipamento bom, de dar um suporte bom para os funcionários trabalhar e na qualidade, né, para o cliente. Quando você estava lá o primeiro estúdio que vocês foram, que ficou pequeno, foi na 12. Na 12. Onde de lá você foi para onde? Aí nós ficamos lá 1 ano. Uhum. Aí ficou pequeno. Uhum. E nessa trajetória aconteceu um fato muito, muito marcante pra gente. Por quê? Porque nessa época era eu, meu irmão e o Tisha já estava com a gente na parte de filmagem. E a gente estava tendo uma grande procura na parte de casamento. E não tinha um fotógrafo de casamento para fotografar, porque eu ainda não tinha experiência. Estava no começo. E aí, o Dinei, né, o Claudinei, que é funcionário nosso hoje, trabalhava na empresa que a gente trabalhava e ele estava saindo também. Só que, assim, para nós, geraria um custo alto, porque ele tinha um salário bom naquela época, né? E a gente tinha medo, né, de não poder pagar o salário. A insegurança, dele, né? A insegurança e tal. E aí, tem uma pessoa que hoje já faleceu, né? Que é um amigo nosso, a gente chama o Roston, que ele era de Ipuã, cara. E ele trabalhava no frigorífico e ele gostava de fotografia. E de vez em quando a gente prestava algum serviço para ele em Ipuã. E aí ele pegou, né, conversando com ele, falou, nossa, o Dinei saiu. Ele falou assim, não, contrata ele. Eu falei, não posso. Eu, meu irmão. Mas por quê? Não, o salário dele, talvez depois a gente não consiga honrar os compromissos, não é legal. Aí ele falou assim, não, pode contratar ele. Se vocês não conseguirem pagar o salário, eu pago. Falou? Falou desse jeito. Eu chego até a arrepiar quando tu fala desse assunto. Aí eu falei assim, sério? Eu falei, não, pode contratar ele, porque ele tinha uma condição boa, né? Ele falou, o mês que vocês não conseguirem pagar o salário dele, você me fala que eu pago. Ele nunca precisou pagar um salário dele. O cara encorajou vocês, né? Sabe assim? E graças a Deus aí contratamos ele e aí sempre correto com as coisas, pagando certinho, entendeu? Que legal, e aí a gente começou a expandir nessa parte de casamento, né? Porque ele já tinha uma experiência, uma bagagem de casamento e a gente começou a ir por esse lado. Aí ficamos 1 ano ali na 12, depois fomos para 13, onde hoje ali, sabe o Tarja Verde? Sei. Ali antigamente era uma clínica, Dr. Mauro. E aí ele tinha a sala dele de um lado, a clínica de um lado, e do outro lado era o dentista. Aí ele rachou o prédio no meio e alugou uma parte pra gente. E cedeu uma sala do fundo pra gente fazer o estúdio infantil. Que legal. Aí ficamos ali mais 3 anos. E a empresa sempre evoluindo, crescendo, ficou pequena. E de lá? Aí nós fomos ali pra 13, onde era a antiga Casa Barão, ali na 13, que a 14 e 16. Acho que eu sei. Sabe, um prédio ali? Aí fomos para ali. Aí já era um espaço maior, tudo. Aí já montamos 2 estúdios, um embaixo, um infantil, um estúdio adulto em cima, parte de edição em cima. Aí já tinha a nossa sala, tudo, escritório, atendimento. E foi progredindo. Aí chegou a época do ter o nosso próprio prédio. Ali é de vocês?
Hoje onde a gente está é nosso. Que legal, Graças a cara. Deus, é. Ali foi um passo também, assim, muito... que a gente pensou muito. Na nossa sociedade, eu e meu irmão é o seguinte, ele me encoraja e eu sempre fui medroso na parte de investimento. Por quê? Porque ele falava assim, não, ele falava assim, vamos comprar isso. Eu falei assim, mas será que a gente vai conseguir pagar? Ele, não, vamos. Então, assim, o prédio hoje, eu reconheço que foi muito mais mérito dele no sentido de, não, vamos... Coragem. De coragem, entendeu? E porque naquela época a gente não tinha dinheiro. Primeiro a gente comprou o terreno. Terreno vocês tinham? Não, nós não tinha nada. Não tinha nada. aí surgiu a oportunidade de comprar o terreno na época. E não tinha dinheiro. Aí o que a gente foi fazer? No banco. Aí foi lá, pegamos um financiamento. Aí já começou a apertar o orçamento. Por quê? Tinha que pagar o aluguel. E mais o financiamento do terreno. Aí pagamos. Aí meu irmão, aí eu falei assim, agora vamos dar uma respirada. Ele falou assim, não, vamos construir. Eu falei assim, mas você tá doido? Eu falei assim, não, vamos tentar, nós já paga, nós trabalha. E aí meu pai também era um incentivador, assim, nessa parte, entendeu? Seu pai viu vocês crescendo, né, cara? Viu? Isso é bom. Meu pai, nossa. Ele faleceu faz pouco tempo, né? Esse ano faz 5 anos, cara. Mas já tá bom, você já tinha 13 anos. É. Mas e aí, vocês, pô, na hora de construir... Aí não tinha recurso. E o banco tinha. Então, mas e o medo? E o medo? E aí? Aí fizemos o orçamento, Fernando, vai ficar... Aí foi na época do BNDES. Aí tinha um BNDES, que era uma taxa de juros boa, e a gente tinha um dinheiro que conseguiria fazer essa obra. Só que aí ia apertar nós, né? Porque nós tinha que pagar o aluguel do prédio. E assumir as parcelas ainda. E assumir as parcelas ainda. Aí eu falei assim, não sei não. Eu falei assim, não, vamos. Nós trabalhamos até hoje. Nunca deu errado, mas agora que vai dar, então vamos. Eu falei assim, então vamos. Aí nós fomos lá, pegamos um empréstimo do BNDES e começou a obra. Aí foi indo, aí... Demorou muito para terminar do começo? Foi um ano e pouquinho. Fez do jeito que vocês quis também, né, do jeito que a gente fez. Quantos metros quadrados é lá? Sabe falar, não? Lá dá 250... o terreno ele é 12 por 25. Grande. É grande, entendeu? E ele é construído com os pés direito alto, né? Isso, alto. Aqui em cima, ele é 2 andares, né? Bom. Na parte de baixo é atendimento. Em cima é estúdio. Embaixo é atendimento e estúdio. E atendimento ao cliente, né? Ali na recepção, atendimento ao cliente e estúdio. 2 estúdios também. E no fundo, banheiro e cozinha. E na parte de cima é a parte de edição, né? Parte de montagem de álbum, edição de vídeo. E a sala minha do Fernando, né? Que legal. Então vocês já fizeram um negócio assim. A gente já pensou, né? Como a gente estava no outro prédio que a gente estava, era um sobrado também, a gente já imaginou o que a gente poderia melhorar nesse outro prédio. E aí, vamos embora, então vamos. E graças a Deus. Nossa, irmão, nós trabalhamos mesmo. Vamos meter o pau. E deu certo, nós temos vontade de trabalhar, nós não temos preguiça de trabalhar. E graças a Deus nós temos evento, entendeu? Temos serviço. Então, assim, vamos trabalhar. E quanto tempo faz que vocês estão lá já? Lá no prédio já foi em 2015, né? Que a gente mudou pra lá. 10 anos. Olha 10 aí anos como é já, que passa o tempo, né, cara? 10 anos. E ali é um lugar muito bom, né, cara? Porque o que acontece? O local foi muito bom. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer um estacionamento. Porque o problema do centro hoje o que é estacionar. Entendeu? Então a gente pegou um local que é um pouco mais reservado, que não tem muito fluxo de veículos na rua, né? Estacionado. Mas é quase que centro ali, né? É centro, né? Mas fica um pouquinho afastado. E aí fizemos um estacionamento para os clientes, né? Porque tem cliente que chega lá com a criança, com o bebê e tal. Então, assim, já chega, anda, não precisa parar longe para chegar até o estúdio. E graças a Deus. Vencemos. Valeu a pena, né? Vencemos. Eu vou te fazer uma pergunta. Com um cara que... valeu a pena vender o golzinho? Investir? Rapaz. Quando olha para trás assim, fala, valeu, não valeu? Imprimir, investir, né? Porque assim, você sai da sua zona de conforto, sim, né, Marcelo? Porque o que você tem... Eu trabalhava, naquela época, né, jovem, a gente montou isso, eu tinha 22 anos, entendeu?
Então, assim, pra você sair da sua zona de conforto, que seria ter um carrinho, trabalhar, ter Seu salarinho, salário. Então, você ia vivendo aquilo ali. Entendeu? Então, tava bom. Tava bom. Tá bom, porque você não conhecia outra coisa. Não é isso, Fernando? É isso daí. O que acontece com muita gente é isso, né? Então, o que aconteceu aí, se tivesse vendido 10 mil carros, Você vendia. vendia, né? Graças a Deus, assim, sempre também com o pé no chão, trabalhando correto, sendo honesto, fazendo as coisas certas, entendeu? Vocês já estão, assim, tem uma bagagem, né? Além de ter história, tem bagagem de entendimento do ramo. Então é outra coisa, né? E como que foi a pandemia para vocês, cara? Vocês sofreram ou não? A pandemia foi 2 divisores para a empresa. Porque a pandemia teve uma parte muito triste, que foi na época do meu pai. Que meu pai ficou doente, pegou Covid. Seu pai faleceu de Covid? Ele, foi a sequência do Covid. Não sabia. Meu pai faleceu. Meu pai. A pandemia começou, acho que foi em 2019, em março. Eu lembro que a gente tinha um evento. Foi o finalzinho de fevereiro, foi logo depois do carnaval. Foi em 2020, viu? 2020. Em março, Março de 2020, né? Foi então, o meu filho nasceu. Então foi isso então, porque eu lembro que no finalzinho de fevereiro, comecinho de março, a gente já tinha um evento marcado, e a cliente foi lá e desmarcou. Porque já estava naquele não ter aglomeração e tal. E em junho, eu não esqueço até hoje, Dia dos Namorados, numa sexta-feira, e meu pai, estava e minha esposa, né? A gente estava lá em casa, tudo. E aí minha mãe, seu pai não tá legal, tal. Aí nós falei assim, mas o que ele tá sentindo? Ele tá tossindo, tal, falta de ar. Aí meu irmão pegou e falou assim, não, vamos levar ele lá no pronto-socorro. Né? Já tinha Covid, já? Já tava tendo Covid. Tava tendo Covid. No sábado de manhã, meu irmão levou ele, aí eu fui pro estúdio. Aí no sábado meu irmão levou ele no pronto-socorro. Aí a saturação dele estava baixa. Aí os médicos optou por levar ele para Barretos. Aí eu lembro que eu fechei o estúdio, medi um pouquinho e fui lá para Santa Casa, né? Aí fiquei lá com ele estava usando aquela máscara, assim, conversando normal, tudo. Só que um pouco ofegante, né? Fraco, sim. Fraco, por causa do Covid, Não sabia que era Covid ainda. Não sabia, não. Sabia que era Covid. E aí, de tarde, aí transferiu ele para Barretos. Vixe, aí chegamos lá e nesses momentos que você sabe o que é família, entendeu? É nessas horas aí. É nessas horas. Aí a gente foi, eu e meu irmão, a gente foi para Barretos, né? Meu irmão foi na ambulância com ele, eu fui de carro atrás. Aí levou ele lá pro hospital, fez os exames tudo lá. Aí, infelizmente, seu pai vai ter que ser entubado, porque não tá reagindo à medicação. Vixe, aquilo ali pra nós foi... Vixe, o nosso chão desabou. Aí até chegar em casa, falar com minha mãe, coitado, porque os dois eram muito grudados. Aí voltamos pra Guaíra. Meu pai ficou internado 89 dias. Nossa, cara! Mas entubado esse tempo todo, não? Não. Aí ele ficou no hospital em Barretos, no Hospital Nossa Senhora, né? E nós ficamos mais de um mês, cara, sem ver meu pai. Porque naquela época aí foi quando... Era proibido. Era proibido. Eu lembro. E aí o médico ligava, né? Dava as informações e nunca tinha melhora. Aí entubado e o pulmão dele não reagia. E a gente ficou naquele sofrimento. E aí o estúdio também. E aí, como é que era o estúdio? Porque aí, também estava vivendo aquela guerra. Nós estávamos em clima de guerra, todo mundo. Não era aquele negócio assim? Não tinha nada. Aí os eventos foi desmarcando tudo. Como que vocês foram sobrevivendo aí? O estúdio aquele ali a pandemia foi um divisor de águas para o estúdio. Por quê? Como a gente fazia muitos eventos, eu tinha muito evento parado. Entendeu? Que eu tinha que dar sequência, assim. A gente lá fazia o casamento.
a pessoa pagava uma parte, não tinha pagado o restante. Então a gente começou a trabalhar em cima disso. Por quê? Porque não tinha evento para fazer. Então eu tinha que fazer Terminar os que estavam os que prontos. estavam pronto, aqueles que estavam parados, entendeu? Que a pessoa. Porque antes a gente trabalhava assim, a pessoa ia lá, marcava o evento e a gente fazia, não recebia, entendeu? Nossa, cara, Então, assim, então tinha muitas coisas que a gente falou assim, ó, agora a gente tem que trabalhar em cima dos eventos antigos, resgatar esses eventos antigos para a gente conseguir sobreviver. Porque agora para frente Não tem de onde tirar, não né? vai entrar dinheiro, entendeu? E aí tinha os funcionários, entendeu? Mas tinha problema de inadimplência assim também? Os outros vão lá, faz o evento, te dá um pouco, depois não busca o negócio, não te paga o resultado. Tinha tudo isso. Você começou entendeu? a resgatar A isso. resgatar isso. E aí acontece, na pandemia, as pessoas começaram a se apegar muito a isso também. Então, por isso que eu tô te falando, é propício, né? Pra poder falar, não, minha mãe, eu vou ver meus irmãos aqui, tipo assim, entendeu? né? Então aí foi indo. E a gente ficava naquela loucura, né? Do estúdio e do meu pai. E ficava naquele sofrimento, cara. Ia para Barretos, visitava, voltava. E eu, minha mãe e meu irmão ali, minha esposa, minha cunhada, e aí a gente se unia ali em oração. E aí teve umas pessoas também que se juntou a nós, entendeu? Uns amigos que somou muito naquele momento ali. Nossa. E fomos. E aí, no final, depois eles melhorou, graças a Deus, foi pro quarto. Seu pai chegou aí pro quarto? Foi, mas aí ele melhorou, ele saía da UTI e ia pro quarto. Aí nós ficava com ele lá. Só que aí. Ele ficava consciente, não? Tava consciente, tava. E aí depois ia pro quarto, ficava 3, 4 dias, piorava, ia pra UTI. Aí chegava na UTI e melhorava. Entendeu? Porque, querendo ou não, a UTI tem um recurso maior, né? Entendeu? E foi indo que na última semana, cara, foi ao extremo, assim, porque meu pai faleceu no dia 11 de setembro, lá das Torres Gêmeas, não esqueço. Não esquece. Não dia 11 de setembro, foi numa sexta-feira. Eu lembro que eu vi ele na quarta-feira, foi meu último dia que eu vi ele, que a gente revezava, né? Eu ia um dia, meu irmão, sempre nós dois, entendeu? Então assim... Ele já estava no quarto quando ele faleceu ou não? Ele faleceu na UTI. E eu senti meu pai falecer, cara, você acredita? Eu acredito. É um trem que Você estava na onde? Você estava em Guaíra? Não, tava lá, cara. Porque foi o seguinte, eu visitei ele na quarta, conversei com ele, meu pai tava bom pra caramba. Você tá brincando, na quarta-feira ele tava bom? Tava. Não, tem umas coisas que acontecem na vida da gente que depois você começa a ver, que eles têm aqueles que eles falam, né? Os antigos falam, né? É a melhora da morte, né? A pessoa melhora. É meio que um fato isso aí mesmo. Meio que dá uma melhorada, pai. Entendeu? E esse que meu pai aconteceu isso. Na quarta-feira eu fui visitar ele, meu pai tava bom, conversando, entendeu? Nossa, tava. Toda vez que eu chegava, meu irmão já estava na minha mãe esperando para me dar notícia. E ele ia, eu ficava na minha mãe para ele chegar e dar notícia. Aí eu cheguei e falei, nossa, meu pai tá bem, graças a Deus. Eu acho que ele tinha que fazer uma hemodiálise, né? Porque os rins dele tava de tanto ficar parado né? Nossa, ele fez essa hemodiálise e volta para casa. Aí meu irmão foi na quinta, viu ele também, meu pai sempre, sabe assim, conversando bem. Aí falou assim, nossa, acho que meu pai vem pra casa. Aí, assim, a gente tava com aquela esperança, né, dele voltar pra casa. Aí eu lembro que na sexta-feira, cara, cheguei no foto e assim, como você fica muito tempo no hospital, você cria um vínculo com as pessoas que trabalham ali, entendeu? E eu lembro que eu tinha uma enfermeira, cara, que eu tinha o telefone dela, eu mandei mensagem para ela. Assim, falando, meu pai, como é que tá? Sexta-feira, 8 horas da manhã, cheguei no estúdio e já mandei mensagem. Porque naquela época eu nem dormia direito, só ficava pensando. Eu vivi isso aí, cara. Eu sei muito bem o que é isso. E aí ela pegou e me falou assim, Flávio, a médica vai te ligar. Aí na hora que ela falou isso aí, meu coração já deu uma gelada. Aí passou um tempinho e eles ligaram do hospital. Pra ir lá, capaz. Pra ir lá. Eles não falam, né? Só vem aqui que a gente precisa conversar.
Aí meu irmão chegou no estúdio, eu falei assim, aí ele viu que eu tava meio assim, o que aconteceu? Eu falei, a gente vai ter que ir lá no hospital. Só porque aí meu pai deu uma regredida lá e a médica ia conversar com a gente. Aí quando fala assim, você já pensa coisa ruim, né? Aí catamos o carro e fomos, eu e ele. Aí chegamos lá no hospital, na Santa Casa, ele tava na UTI no 5º andar. Aí subimos o elevador, sentamos lá, e tava eu e ele sentados assim do lado. Aí do lado assim era UTI, né? E aí do nada começou uma correria. Sabe assim, os médicos meio uma correria lá. E eu senti 3 pontadas no meu peito, cara. É um trem que não tem explicação. Sabe quando dá um incômodo assim? Aí aquela coisa ruim, tudo. E você sabe, não sabe se é com a gente, com pessoas da gente ou com outras pessoas. Aí acalmou tudo lá. Aí eles veio a médica. Aí a gente entrou numa salinha. Ela veio falar assim, ó. De madrugada a gente tentou fazer hemodiálise com seu pai e tudo. Só que ele deu uma parada cardíaca, entendeu? A gente conseguiu reanimar tudo, sedou, teve que entubar ele de novo. E conseguimos reverter o quadro dele. Estabilizamos ele tudo. Só que a meia hora atrás ele deu outra parada. E aí a gente não conseguiu. Não aguentou. Não aguentou. Ixi, aí na hora que ela falou isso, aí. Quantos anos seu pai tinha? Meu pai faleceu com 59 anos. Caraca, novo pra caramba. Eu achei que era mais velho. 59 Fez anos. vocês novo também. É. Aí, se vocês quiserem ir lá ver ele, né? Aí, eu e meu irmão foi lá e tava deitadinho lá. Na UTI. Na UTI, despedimos dele. Aí viemos pra Guaíra. Aí fomos dar notícia pra minha mãe. Aí, O mundo desaba, mas depois parece que eu não sei de onde que vem as forças, né? Não é assim pra ir não, mantendo, cara? é uma coisa que não tem explicação. É. Aí depois, o pai faleceu tudo. E aí você falou do estúdio. O que nós fizemos com o estúdio? Nessa época da pandemia, entre aspas, foi uma das melhores épocas. Parte financeira. Você começou a receber, capaz. Por que acontecia? Eu não estava tendo custo. Mas eu estava tendo mais receita. Porque o custo é o custo extra, o custo de qual custo que você não tinha? Assim, vamos supor assim, igual naquela... Funcionário você manteve. O funcionário eu mantive, entendeu? Mas aí o que acontecia? Eu não comprava produto. Porque a loja não tinha demanda, não tinha né? demanda. Os eventos que eu tinha que receber, eu já estavam todos pagos. Porque assim, lá a gente trabalha da seguinte forma. Ah, já tô entendendo. Os funcionários, tanto os funcionários nossos quanto os freelancers, eles trabalham esse final de semana. Você já recebe. Eu já pago eles. Agora você vai receber ou não é problema seu. Problema seu. Esse é o jogo do patrão. Você tá entendendo? Tá no jogo. É desse jeito. Eu sei. É desse jeito. Entendeu? Então, assim, ele não tem nenhum problema se eu tenho que dar meus pulos. Certo, você que Você se tá vira. entendendo? Eu que se viro. O dele eu tenho que dar. Aham. E é o certo, porque ele Claro. trabalhou. Entendeu? E aí, aqueles eventos para trás, estavam todos pagos. Um monte de obra e alguns Você só tinha que custos. receber. Eu tinha que executar e receber, finalizar alguns eventos e receber. Então foi criando uma receita, entendeu? E a gente passou a pandemia tranquilo. Começou a entendeu? entrar ali. Aí começou a entrar, nossos custos eram poucos, né? E aí teve aquele auxílio do governo também, que Vocês conseguiram pegar, não? pegava o governo pagava uma certa porcentagem do salário do funcionário, a gente pagava o restante, entendeu? Então assim, a empresa nossa, graças a Deus, Marcelo, desde quando a gente montou, a gente prezou sempre as coisas certas. Os funcionários todos registrados, os impostos todos pagos, então tudo correto. Por quê? Para igual numa época dessa, esse recurso, como a gente estava tudo ok, ele Aí já era fácil. era fácil. Entendeu? Então foi esse divisor de águas na empresa, entendeu? Isso é muito bom. E hoje você acha que, sei lá, no seu estúdio, você conseguiu aprender um pouco nesse sentido de deixar serviço parado? Ou você ainda tem esse problema lá que você não... A gente teve que mudar. Aham. Porque o que estava acontecendo? Chegava final de semana, eu tinha lá sexta, sábado, domingo, eu tinha 7 eventos
entendeu? Aí eu tinha recebido 2 eventos, 3 eventos. Nossa Senhora. Era assim antes? Era. E aí o que acontecia? Eu tinha meus custos para pagar. Claro. Entendeu? Então, assim, aí tinha mês de eu trabalhar um monte, tá no vermelho. No vermelho, entre aspas, tá? Vermelho na parte de caixa. Mas para receber tinha. Entendeu? Então, assim, aí que a gente. Hoje, o estúdio trabalha da seguinte forma, né? A pessoa vai lá e marca o evento, ela tem que deixar paga até a data do evento. Pode ser Vocês dividido. não faziam isso, não? Não, levava meio. A empresa teve. Porque cidade pequena tem isso também, né? Do conhecimento. Não, e outra tem. Se não é um acontecimento que muda a estrutura, a gente não arruma isso, não é? Não, e outro fato também, assim, a empresa teve 2. O outro fato também que a gente mudou muito é salário. Eu e meu irmão não tinha salário. Hoje nós temos salário. Entendeu? Eu precisava de R$1.000. Ia lá e pegava no caixa. Não. Salário. A partir do momento que a gente começou a ter salário, a empresa começou Muda tudo. Entendeu? A respirar melhor. Entendeu? Então, assim, eu tenho que cuidar da minha finança pessoal. Sim. A empresa, entendeu? Começou a ficar mais sólida. Eu falo, até inclusive eu dei uma palestra aquela vez lá que o pessoal me chamou lá sobre esse assunto, que é a diferença entre o empreendedor e o empresário. O empreendedor é esse aí que faz as coisas acontecer, que eu gosto, vocês fizeram, vamos trabalhar, vamos girar o negócio. Agora o empresário é esse que senta atrás do negócio, fala assim, vou deixar o meu papel de empreendedor de lado e vou organizar a vida aqui. Eu tenho que ter um salário, meu irmão tem que ter outro salário, nós temos, né? E o empreendedor não faz isso. O negócio é falar, precisa de 1.000, me dá 1.000. Não, aí é a gente que sofre. Trabalha muito, né? É isso daí. Precisa organizar, né, Flávio? Eu estava sugando o dinheiro da empresa, entendeu? Aí a nossa vida pessoal financeira estabilizada e a empresa talvez passando por dificuldade, que não precisava. Que é natural. Não, mas é o errado. Sim, não, que é natural do normal. Do normal, então, mas aí o que acontece? Quando a gente estabeleceu essa meta, não, vamos ter salário. Reverte tudo, você né? tem que viver com o que você ganha e eu com o que eu ganho. E aí a empresa começou a e aí vocês têm a segurança da empresa, tá forte. E outra, vocês também têm um salário que você enquadra a sua vida dentro daquilo. Né? Dentro daquilo que a gente ganha. Eu não gasto mais do que eu ganho, então eu tenho uma vida boa, a empresa tem uma sólido, entendeu? Então, assim, foi também um divisor de águas para a empresa começar também a ficar mais forte, entendeu? Um outro ponto também que a gente... Porque... Como a gente trabalha muito com evento parcelado, o que a gente fazia? Nessa época aí mesmo que fazia 7 eventos, recebia 2, recebia 3, o que acontecia? Aqueles eventos que a gente recebia, que era dividido na maquininha, a gente resgatava. Então, pagava juro. A partir do momento que a empresa começou a parar de pagar juro, a empresa já teve... Vocês não antecipam mais? Não. Parabéns. O que nós fizemos? O que nós fizemos? Para dar dinheiro para esses bancos bandidos. Não, nós fizemos. O que nós fizemos? Eu precisava girar um mês da minha maquininha sem antecipar. Por Aí quê? começa a entrar todo dia. Todo dia. Aí o que aconteceu? Teve uma pessoa, um amigo nosso, que tinha um dinheiro parado. O que ele fez? Ele emprestou pra gente. Juro, bem mais barato. Bem mais barato. O que eu fiz? Peguei o dinheiro, deixei lá no meu cofre. O salário do funcionário está aqui. O vendedor veio aqui, quanto ficou tanto? Está aqui. Eu tenho que pagar o imposto tal. Está aqui. O que eu fiz? Eu paguei o mês inteiro com aquele recurso e o mês inteiro que eu vendi na máquina ficou lá. Ficou acumulado. O que eu fiz no próximo mês? Começou a cair. O dinheiro da máquina, eu comecei a pagar aqui. Tá bom. Entendeu? Então... Tranquilo, hoje, agora tem todo dia. Todo dia tem. Tem conta para pagar, mas tem dinheiro. Normal, mas está recebendo. Entendeu? Então, assim, aí a empresa já começou a ter um outro andamento também. Começou a respirar melhor também. Hoje é uma empresa que tem conta para pagar? Tem. Mas tem dinheiro para entrar. Meu amigo, o empresário, ele já acorda devendo. A gente tem que ter essa noção, porque toda hora eu estou devendo a folha de pagamento, toda hora eu estou devendo os impostos que eu ainda não faturei. A energia vai vencer. Então a gente tem que pensar, a gente tem que ter a cabeça voltada. Esquece o negócio de dívida.
Tem que trabalhar, fazer o dinheiro e fazer o meu negócio ser eficiente. Porque se eu ficar preocupando com o que eu tenho que pagar, isso é meio que infinito. Eu não posso fazer cagada. É isso aí. Vocês sempre andou bonitinho, falou, vamos investir? Vamos, dentro do coisa. Disso. Agora, não fazendo cagada, esquece esse negócio de dívida. E isso foi um negócio que eu falo porque tem muita gente que é empresário e escuta nós aqui. Esse tipo de escolha que vocês fizeram, falar assim, ó, da agora para frente o dinheiro da maquininha nós vamos esperar. Ou, você não tem noção o tanto de gente, que a maioria das pessoas que eu converso antecipa. E isso é um problema. E ela perde 2 vezes. 2 vezes. Entendeu? Por quê? Porque ela perde na hora que passa e na hora que ela antecipa. Antecipa 2 vezes. Na hora Entendeu? que paga. A empresa, nossa, graças a Deus, a partir do momento que ela parou de pagar juro, é outra coisa. É outra coisa. outra coisa. Entendeu? Ah, não entra no especial. Entra. Faz parte. Faz parte. Ué. Eu tenho que pagar hoje 3 não mil. entrou, fazer o Não quê? Entrou 2 mil. Mas daqui 3 dias vai entrar 5. Tipo assim, né? É Assim, isso daí né? que acontece. Então acontece. Aí você chega no final do mês, você consegue estar Equalizado. Fechei o mês ontem. Tô zerado? Tá bom. Equalizado. Eu tenho quanto pra pagar? Tem. Mas tem dinheiro pra entrar. Acabou. Entendeu? Rodou. A engrenagem não pode parar. É desse jeito. Isso. Perfeito, Flávio. Eu acho bonito isso aí, porque por mais que o pessoal quer levar muito para teoria estudando, essa prática aí, meu amigo, é só quem tá ali que entende. E outra coisa, e você sabe o que o seu comércio te proporciona, o que você pode fazer, entendeu? Igual você falou assim, a teoria é legal, Sim. você ter conhecimento, são caminhos que te levam também a melhorias. Desde que você viva a prática. Desde que você viva a prática. É isso aí. Não é? É uma coisa, eu monto uma empresa e eu monto uma empresa de fotografia, mas eu não sei tirar foto, não sei tirar 3x4, eu não sei fazer isso, entendeu? Nem então só- você tem que saber fazer um pouquinho de cada, Básico. mesmo que você por trás seja a pessoa que administra tudo. Tem que saber Entendeu? um pouquinho. Tem que saber um pouquinho. Você não tem que ser expert em tudo, mas você tem que ser bom em conhecer um pouquinho de tudo e a partir dali aprender a desenvolver, né? É isso daí, É isso. entendeu? Por isso que dá certo. É isso aí. Graças a Deus. É bom demais, né, cara? Trabalhar. Você tá num ramo que você gosta, né, Flávio? Vamos dizer assim. Até Vocês têm prazeroso. prazer. O seu irmão também, né, Tem. cara? Dá pra perceber, né? É porque é um ramo que você tá num lugar que as pessoas estão felizes. Entendeu? E Você tá você tá vendendo uma Você tá felicidade. vendendo uma felicidade. E assim, eu falo muito assim, a fotografia com o passar dos anos, para algumas pessoas, talvez tenha perdido um pouco de valor. Fala para essa molecada mais nova, talvez não dá tanto É porque valor. é muito fácil fazer um muito selfie. Isso, tipo assim, entendeu? né? Mas ao longo dos tempos, entendeu? Eles vão ver que a fotografia revelada, vamos pegar pela fotografia revelada. Hoje o fluxo de foto revelada amador é muito pouco, reperante a 20 anos atrás. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa hoje tira uma foto no celular, tá ali. Entendeu? A pessoa quer ver, vai na galeria lá, tá aqui a foto. Mas daqui 20 anos, o que vai acontecer? Se a pessoa não salvou essa foto, Vai sumir. se a pessoa estragou o celular dela, ela perdeu aquele momento. Entendeu? Diferente de você, igual a pessoa contrata um profissional para fazer um evento. Entendeu? Aí o que acontece? Daqui 15 anos ela está recordando aquele momento. E é gostoso você pegar a foto de 15, 20 anos atrás e dar uma olhada, né, em algo, muito né? bom, entendeu? bom. É muito bom, assim, é prazeroso, Aham. entendeu? E você fazer um trabalho que as pessoas também, quando você entrega um trabalho que a pessoa te agradece, é muito bom. É bom. Você saber demonstrar na fotografia aquele sentimento, aquela emoção daquele momento, entendeu? É muito prazeroso. Igual eu te falei, você está trabalhando num local que as pessoas estão felizes, que elas estão curtindo aquele momento. Você pega um aniversário de 1 aninho. Os pais. Que isso, aquilo é uma ali tem emoção, que eternizar. É uma emoção. Entendeu? Bicho. Um casamento, duas pessoas que se amam. Entendeu? Tá fazendo aquela Histórico união. ali, Entendeu? E assim, eu falo muito também, Marcelo, as pessoas. A pessoa vai fazer um casamento. A pessoa opta por foto sem a filmagem. É uma Tem opção da isso. pessoa, legal. Mas aí eu falo assim, por que não a filmagem? Ah, não, eu queria só um álbum e tal. Aí eu falo assim, você tem avós, você tem pais, a filmagem consegue mostrar reações, entendeu? A reação de um pai na hora de entregar uma filha para o noivo, entendeu? O avô ali na festa, entendeu?
Porque na fotografia ela é estática, né? Sim, tá ali. Tá, Só entendeu? olha. Mas na filmagem É outra coisa. é uma emoção também É. diferente. Porque você entendeu? revive mesmo. Isso. Na fotografia você consegue reviver na sua memória Sim, aquele mas momento. Os O movimentos, movimento, a pessoa tá e ali, a né? ação, entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente vê lá que quando a gente era jovem, eu e meu irmão, assim, mais novo, que a gente fala assim, nossa, a gente fez essa bobeira aqui, mas era daquele momento, entendeu? Uhum. Então, assim, é legal, entendeu? E as pessoas dão valor a longo prazo, entendeu? Ou também já acontece, como assim, de uma perca, a pessoa perdeu uma pessoa, nossa, mas ela tá no meu álbum de casamento, entendeu? Quando você vê o vídeo é outra É parada. outra coisa. Esses tempos eu fui ver o vídeo do nascimento do meu irmão, do meu filho. Aí minha mãe tava lá, cara, é diferente demais do que você vê a foto. É muito diferente. É a voz, é o expressar da pessoa, entendeu? Então, assim, é bem legal, cara. É bom. Eu acho que as pessoas deveriam ver a fotografia nesse não apenas como uma foto ali mesmo, mas como sentimento, entendeu? Sim, né? Em registrar um momento assim de forma completa, né? Isso. Tem a foto, mas tem o vídeo tem também, o vídeo né? também. É entendeu? legal. É legal. É muito prazeroso trabalhar com isso. É bom. Entendeu? Eu imagino. O ramo de vocês é muito legal. É muito bom. Eu quero te agradecer demais por esse bate-papo aqui. Valeu demais a pena, viu? Eu que agradeço. Manda um abraço pro seu irmão lá. Pode Convidar o pessoal de Guaíra aí, que se precisar de foto, fotografia, o Estúdio F fica na onde? Rua 14, número 676, entre as avenidas 13 e 15, no centro da cidade. Em Guaíra eu sei que todo mundo te conhece, vocês lá, né? O pessoal de Miguelópolis também, né? Tem bastante gente que faz evento aqui, né? Faz. Esse final de semana a gente tem evento aqui na cidade. Que legal. Bom demais. Ô Flávio, muito obrigado, viu, cara? Deus abençoe você. E espera aí bater mais um papo com você cada vez mais também. Fala pro seu irmão também, ver um dia que nós faz nós três aqui. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, entendeu? E foi bem legal. Passou rápido. Passou rápido, você viu? Uma hora e pouco passou rápido. Passa rápido. É bom demais. Mas obrigado, viu? Eu Obrigado que mesmo pelo convite e precisando a gente tá aí. Tá bom, então. Muito obrigado. Fala, Quero agradecer a vocês que ficou conosco até agora e pedir mais uma vez a você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo Metamorfose.